Olá, bom dia! Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 5 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Vou repetir para dar tempo de você anotar aí, hein? 978293776. Ou você tem uma outra opção para poder enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Sabe como ele funciona? É da seguinte forma: pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar aqui, ó, a câmera do seu celular para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Tá com frio nesta quarta-feira? Manda pra gente, já tem previsão do tempo, hein? A gente vai falar sobre o tempo para hoje à tarde e também para amanhã na quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei que estabelece diretrizes para incentivar o futebol feminino em Campinas. O vereador Marcelo da Farmácia solicita à prefeitura a realização do Castramóvel no distrito do Ouro Verde. O vereador Paulo Haddad analisa o trabalho realizado no primeiro semestre pela Comissão Permanente de Saúde. E no esporte, Ponte Preta fica no empate com o Juventude no Moisés Lucarelli e está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Então tem um empate da Ponte Preta, hoje é dia do Guarani entrar em campo, tem muitos assuntos, notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo com a Mirna Abreu, a previsão do tempo. Vamos juntos aí até as 2 horas da tarde. Mas olha só, o projeto do Marco Temporal, originalmente de 2007, tem a tese jurídica que defende a ideia de que os povos indígenas só têm direito a reivindicar determinada terra caso já estivessem nela quando a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. E este projeto ele foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados por 283 votos a 155 e agora vai ser analisado no Senado. O assunto também está há anos no STF, o Supremo Tribunal Federal. E, recentemente, o ministro André Mendonça pediu vista da ação e suspendeu o julgamento. Até então, a votação contava com 2 votos contra o marco temporal e 1 a favor. A gente lembra aqui que o André Mendonça tem 90 dias para devolver o texto para que a presidente da corte, a Rosa Weber, paute novamente. Sobre estas discussões, quando teremos uma definição, eu converso agora com a advogada Maria Fernanda Message, ela que é especialista em direito ambiental. Então, Maria Fernanda, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E desde quando que se discute essa demarcação de terras indígenas? Há anos, décadas, desde o século passado. Seja bem-vinda e bom dia. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço por participar desse debate tão importante e tão antigo. Então, já respondendo a sua pergunta, a gente começou a discutir sobre isso lá no descobrimento do Brasil e parece que esse é um assunto que a gente não consegue resolver. O primeiro momento em que a gente falou sobre marco temporal foi um parecer da AGU em 2009, quando estava discutindo a demarcação da área da Raposa Serra do Sol. Então, a gente já tem aí 14 anos de discussão do marco temporal, mas essa discussão ganhou força aí nos últimos anos. Então, desde 2019, quando o STF entendeu a repercussão geral do caso, é que a gente está escutando falar na mídia, na TV, nas redes de conversa. É desde esse momento que esse tema ganhou força. Lembrando, hein, para você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre este assunto, manda para a gente. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Especialista em direito ambiental, a Maria Fernanda. A gente vai falar aqui sobre o marco temporal. Manda pra gente que daí eu repasso
o seu questionamento para a Maria Fernanda. Para quem não está muito familiarizado com este tema, o objetivo é demarcar terras indígenas, há muitos interesses, o marco temporal vai reduzir áreas dos indígenas. O que você pode contar para a gente, para quem está nos acompanhando? Já ouviu falar, mas ainda não entende o que é esse marco temporal. Qual que é o objetivo dele? Vamos lá. Então, você trouxe já o conceito básico do marco temporal, que é o marco define que só pode ser demarcado como território indígena os territórios que estivessem numa determinada área na data da promulgação da Constituição da República. E por que ele traz essa data? Porque essa Constituição que é a vigente é a primeira a reconhecer o direito dos indígenas como um direito originário, então um direito absoluto. Então é por isso que eles colocam essa data. Quem é a favor do marco temporal, então, entende que é só a partir dessa data que os territórios reivindicam. Então, se vier um processo de demarcação de território indígena de 2005, de 2010, ele não estaria vinculado a 88, então não seria demarcado. E, por outro lado, quem é contrário ao marco temporal entende que esse não é um marco legal, porque o direito dos indígenas, ele pré-existe qualquer direito. Então, a gente não poderia colocar uma data. E por que eles falam isso? Porque muitas vezes o território não estaria lá em 5 de outubro de 88, porque por algum motivo, porque eles foram retirados da área, porque eles sofreram algum tipo, né, de invasão, mas isso não significa que eles não teriam direito sobre essa área. Então toda a discussão começa desse ponto, se eles têm direito ou não. E o que isso afeta? Como o marco temporal define uma data, isso pode acabar por reduzir as demarcações de território indígena, porque não são todas que vão conseguir comprovar essa data. E se não reconhecer o marco temporal, aí não é que fica mais fácil, né? Isso eu já vou até falar um pouquinho para vocês, porque para demarcar um território indígena, ele passa por muitas fases, mas seria assim um pouco, não teria esse fator tempo para demarcar um território indígena. Ô Maria Fernanda, o que os povos indígenas podem fazer nestas terras? O que eles têm direito? Isso está escrito na Constituição, quando ele fala, olha, determinado território é dos povos indígenas. Eles podem fazer qualquer coisa nesse território, eles têm uma demanda, eles têm algo que eles não podem fazer? Qualquer atividade agrossilvopastoril, ela exige autorização, licença. Então, a comunidade, o modo de viver deles, de colheita, de caça, de pesca, isso eles podem continuar fazendo. Claro que se tiver alguma atividade um pouco mais invasiva ao meio ambiente, eles vão precisar de um recurso do órgão ambiental, né? Passar por todo um processo do órgão ambiental. Por outro lado, aí até entrando, puxando um pouco para quem tem área sobreposta ou vizinha a território indígena, só pelo fato de existir um território indígena próximo a uma atividade, a menos de 10 quilômetros, o particular que tem área na proximidade, ele tem que pedir autorização para a FUNAI. Então, só para fazer um gancho aí que você me perguntou, eles podem continuar vivendo do jeito deles, né, com toda a atividade que eles já praticam. Se for algo mais invasivo, algum desmatamento, algo que não nem combina muito com o modus operandi deles, né? Mas se tivesse algum tipo de exploração nesse sentido, precisaria recorrer ao órgão ambiental. E por outro lado, quem está vizinho a esses territórios precisa, a menos de 10 quilômetros, precisa de autorização da FUNAI. Para a gente entrar um pouquinho nessa discussão e nessa polêmica, para quem está nos acompanhando, entender por que há tantos anos se discute este assunto. Maria Fernanda, de um lado, dizem que o marco temporal ele vai contra a própria Constituição Federal, sendo, portanto, uma medida inconstitucional. Por outro lado, ruralistas afirmam que o marco temporal precisa ser aprovado para garantir uma segurança jurídica e impedir que agricultores sejam desapropriados de suas terras. Como que você entende essa questão? É inconstitucional? Traz uma segurança jurídica? Como que o STF pode analisar essa questão? Vai tomar lado de um ou de outro? Gabriel, a gente tem uma discussão, a discussão ela é tão intensa e tão profunda porque ela mexe com direitos fundamentais de ambos os lados. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de um direito constitucional, um direito originário das comunidades indígenas, eu estou falando do direito de propriedade de particulares. Então, quando a gente mexe em direito constitucional,
é muito difícil você se posicionar para um lado ou para um outro, porque você tem que reconhecer que um vale mais que o outro. Então, o STF, até você comentou que tem 2 votos favoráveis contra o marco temporal e um voto a favor, mas eu até iria um pouco além. Eu entendo que a gente já tem 3 votos diferentes, em algum sentido, porque o primeiro voto do Fachin, ele fala que a Constituição, ela não constituiu o direito, então ela não criou um direito. Ela reconheceu que os povos indígenas, eles têm esse direito. Então, por isso, ele veda o marco temporal. O ministro Nunes Marques, ele divergiu completamente. Ele entende que o marco temporal tem que ser votado para garantir o direito dos particulares que têm áreas sobrepostas e, claro, colocando essa data limite para demarcação de território indígena. O Alexandre de Moraes, que foi o terceiro ministro, ele concordou em partes com Edson Fachin. Então, ele entendeu que não pode ter marco temporal, mas que você também tem que dar uma garantia para quem tem áreas sobrepostas. Então, ele decidiu, até vou voltar um pouquinho antes de falar do voto dele, a Constituição fala que se for reconhecido dentro da demarcação de um território indígena uma área sobreposta de particular de boa-fé, então quer dizer, ele comprou essa área do jeito normal, ele não tirou índio de lá, ele não praticou nenhuma conduta criminosa, e se esse proprietário conseguir provar essa boa-fé, ele é indenizado de benfeitorias, não da terra. Então, quer dizer, você tem uma propriedade rural, você tem uma edícula, você tem um pomar, você tem uma sede, tudo isso você seria indenizado, mas não pela terra, que acaba valendo bastante também. O Alexandre de Moraes, ele falou assim, então eu vou abrir um pouquinho a mais, eu vou garantir um pouquinho mais o direito desse particular de boa-fé, e eu vou entender que a União tem que indenizá-lo da terra também. Então, isso que eu digo que a gente tem 3 votos diferentes. Então, essa pergunta é difícil de responder, porque nem eles mesmos estão no consenso. Mas eu gostei desse voto do Alexandre de Moraes, porque ele acaba dando um respaldo para os dois lados, né? Então, tanto para o território indígena, como para o produtor rural que tem essa área sobreposta. Então, buscar um equilíbrio, então, nesse conflito que é muito complexo, a gente sabe, porque é uma área muito grande, espalhada por todo o nosso país. Já já a gente vai falar sobre isso também, porque tem uma discussão grande em Santa Catarina e a gente sabe que tem outras áreas também no norte do país, onde concentram muitos grupos indígenas. Então, de fato, é em todo o país. Agora, Maria Fernanda, vários grupos indígenas contrários à aplicação do marco temporal dizem que muitas comunidades foram expulsas dos próprios territórios que eram originais antes de 1988 da Constituição. Se de fato é isso proceder, tem como ser levado em consideração? Tem como provar juridicamente, Maria Fernanda? Olha, eu estava aqui até antes de 1988, porque certamente isso aí vai ser judicializado. Tem como provar antes de 88 de quem que era essa área? Isso são primeiro passo. Para demarcar um território indígena, ele passa por uma série de etapas. Então, a primeira etapa, identifica-se esse território indígena e começa a realizar estudos. Então, estudo antropológico, estudo sociológico, são coisas assim tão profundas, então não é um simples estudo, né? Eles investigam a área, eles veem se realmente essa comunidade tem uma ligação, se existem resquícios dessa comunidade, resquícios materiais mesmo dessa comunidade nessa região. Então, para você ter uma ideia, Gabriel, ontem mesmo, por coincidência, eu peguei um processo de demarcação de um território indígena no Maranhão, e esse processo começou em 1982. Então, e a gente ainda não tem uma definição, porque é um processo extenso, ele exige assim uma série de provas. Então, juridicamente, o que é uma prova? É uma prova testemunhal, é uma prova física, é uma prova de estudo. Você tem que reunir uma série de documentos, uma série de estudos para efetivamente entender se essa área tem, se é um território indígena ou não, ainda que não estivesse em 1988. Mas é claro que você colocar o limite do marco temporal, que é 88, você dificulta um pouco a prova, porque a gente está falando, se a gente, voltando lá para o começo, se a gente pensa que é uma discussão que tem mais de 500 anos, 30 anos não é nada. Mas aqui para a gente hoje, pensar numa prova de 30 anos é bastante, né? Você conseguir reunir esse elemento probatório é difícil. Então, efetivamente, vai dificultar um pouco, né? O marco temporal vai dificultar essa prova porque ele vai colocar a régua lá para trás. E aí a pesquisa vai ter que ser um pouco mais intensa e mais precisa.
Tem esse lado, então, dos grupos indígenas, né, que fazem essa questão da dificuldade de você conseguir provar a demarcação certinha do território. E, por outro lado, quem é a favor a este projeto, como o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ele diz, abro aspas, 0,2% da população brasileira em cima de 14% da área do país, fecho aspas, é algo complicado de acordo com o que ele disse. É uma justificativa, Maria Fernanda, quando a gente fala tem 0,2% da população brasileira sendo indígena por uma área de 14%. E aí, conforme o país vai avançando, quando o país quer crescer, ele quer avançar em algumas questões, acaba esbarrando nisso. É uma justificativa para se mudar essa demarcação? Isso pode ser aceito? Olha, no passado era assim, mas a partir de agora caminha para uma outra maneira. A discussão pode ir para esse lado e aí até os ministros ou até o Senado podem ir também para esse lado e aí alterar essa demarcação? É uma das principais justificativas do marco temporal, essa justificativa, né? Então, assim, realmente, se você pensar em termos de Brasil, quando a gente fala Brasil, a gente fala em 66% do território de área preservada. É até importante trazer esse dado, porque às vezes a gente mesmo não tem noção de como o nosso país é um país de área preservada. Então, até fazendo um parênteses aqui, a gente tem que fazer uma autocrítica a uma série de problemas que a gente tem no âmbito ambiental, desmatamento ilegal, então até o próprio sobreposição de área particular do território indígena, a gente tem que fazer uma autocrítica, mas se a gente pensar em termos de mundo, nós temos um país muito verde, de área muito preservada. Então, assim, dentro desses 66%, efetivamente, a gente tem um espaço destinado ao território indígena. Pensando em produção rural, lógico que o Brasil abastece e alimenta boa parte do mundo. Então, é uma discussão, sim, né? Se a gente está falando de um pouquinho de área para um tanto que a gente pode produzir. Mas é claro que, por outro lado, de novo, a gente sempre está esbarrando aqui em direito fundamental. Então, por outro lado, também tem um direito originário, um direito dos indígenas que estão aqui desde antes de qualquer, né, do descobrimento. Então, é uma justificativa do marco temporal, mas é claro que a gente tem o outro lado, né? Que é né, que eles estão aqui, que eles foram retirados das próprias áreas. Então, a gente tem esse embate, né? Por isso que é tão difícil a gente conseguir chegar num consenso, porque são dois lados efetivamente do progresso, de produção, da gente conseguir produzir e o número de áreas sobrepostas é muito grande. E aqui, se eu puder te trazer um outro problema, é que a sobreposição com o território indígena, ela traz uma série de dificuldades para o produtor rural. Então, só para dar uma pincelada aqui para vocês. Quando a gente começa um processo de demarcação de território indígena, essas informações elas já são lançadas em sistemas públicos. Então, por exemplo, eu tenho o cadastro ambiental rural, que é um cadastro do produtor rural, é uma obrigação a todo produtor rural. Se existe uma sobreposição com o território indígena, o CAR fica suspenso, fica pendente. E CAR pendente, o produtor rural não consegue. Concessão de crédito, ele tem uma série de dificuldades, até para conseguir licença ambiental. Então, isso por si só, o início de um processo de demarcação de território indígena já prejudica esse produtor rural. E por que ele prejudica? Porque eu estou falando que eu tenho que passar por uma série de etapas para concluir essa homologação de um território indígena. E muitas vezes pode acontecer de lá no começo a demarcação inicial não ser a mesma que vai ser no final. Não vai ser a mesma que vai ser homologada. Então, se eu comecei esse processo, demarquei uma área, ela esbarra numa propriedade particular, e isso já começa a trazer prejuízo para o produtor, isso já começa a trazer prejuízo para o produtor rural. Então, assim, pegando um gancho desse comentário que você fez, efetivamente, isso é um argumento para o marco temporal, mas eu iria até um pouco além. A gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade no começo dessa demarcação de território indígena para que não inviabilize totalmente a atividade do produtor rural. Então, se ficar comprovado que essa área é um território indígena, e ainda que, saindo do marco temporal, ainda que a gente comprove que ela estava no marco de 5 de outubro de 88, a gente que precisa que isso só traga prejuízo para a parte efetivamente quando for concluído esse processo. Então, indo um pouco além aqui, Gabriel. Não, ótimo. Não só, né? Não só pensando na demarcação efetiva, na homologação, mas o quanto isso já está trazendo esse embate entre produtores
e território indígena. E aí, só para concluir, a gente fica fomentando uma discussão que é ruim, que é do ambientalista que quer proteger o meio ambiente e do ruralista que, né, que está querendo produzir. Enquanto a gente fica nessa discussão, isso desgasta todos os lados. Então, isso, do meu ponto de vista, é extremamente negativo para todos os lados. A gente precisa pensar em soluções que sejam viáveis, em primeiro lugar, e que sejam eficazes para os dois lados. Até porque nós precisamos dos dois lados, né? Essa preservação Claro. acontece dos povos originários, que infelizmente já sofreram muito no nosso país. Por outro lado, como você disse, a gente tem também essa questão de produção de alimentos que o Brasil fornece para todo mundo, para o próprio país também. Então, encontrar este Claro. equilíbrio é fundamental. E infelizmente o que você disse é verdade, porque é comum a gente assistir até reportagens de conflitos entre os povos indígenas e também essas pessoas que falam que a terra já são delas, né? A gente já chega ao ponto da violência, né? Isso é comum. Claro, claro. E até assim, se você perguntar para qualquer produtor rural, ele sabe da importância da preservação do meio ambiente, até para a produção do negócio dele. E se você perguntar para qualquer território indígena, a produção do alimento é fundamental para a subsistência humana. Então, na essência, os dois buscam a mesma coisa. Né? Tanto a produção sustentável, né? Que engloba tudo isso, a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. Então a gente só precisa arranjar alguma forma de aliar esses dois pontos. Mas é um trabalho difícil, né? Se a gente está falando que a gente começou uma tese em 2009, que a gente, né, tem um julgamento que suspendeu em 2019, se a gente está falando disso ainda, é algo que é difícil, tá difícil encontrar um caminho aí no meio da qual que é a melhor solução. Maria Fernanda, analisando agora dois cenários para quem está nos acompanhando. Falei na minha abertura que o marco temporal, este projeto, já foi aprovado na Câmara e agora ele está para o Senado. Primeiro cenário, o que acontece se o Senado aprovar o marco temporal? Então ele já foi aprovado na Câmara, ele foi aprovado no Senado, mas aí o STF ele forma a maioria contrária. O que acontece com esse projeto? Ele cai? Olha, Gabriel, nada é tão difícil que não possa complicar um pouco mais, né? Então, assim, a gente tem dois pontos super sensíveis, que é uma votação no STF sobre o marco temporal e, paralelamente, um projeto de lei para reconhecer o marco temporal. Então, esse projeto de lei, ele é de 2007. Ó, de novo, a gente falando aqui de coisa antiga que está rolando há bastante tempo, né? Não é algo recente. Mas se passar, não sei o que vai sair antes, né? Porque tudo está na iminência de, e ao mesmo tempo, às vezes isso empaca, fica parado um tempo. Mas vamos lá. Se sair, vamos colocar o cenário, se sair a lei antes do julgamento do STF. Se sair a lei, ela passou para o processo legislativo, vai ser aprovada, e a discussão no STF ela cai, porque eu já tenho uma lei que define e regulamenta o tema. Isso não significa que a lei não possa ser questionada a sua constitucionalidade, e isso vai ser levado para o STF de volta, mas não num caso específico, para analisar a constitucionalidade da lei. Então, posso te dar um exemplo? O Código Florestal ele foi promulgado em 2012. Em 2013, o Ministério Público ajuizou diversas ações diretas de constitucionalidade, questionando a constitucionalidade de alguns dispositivos de lei. Isso foi julgado no STF em 2018 e publicado em 2019, e reconhecendo a constitucionalidade da lei. Então, primeiro, pode ir para o STF de volta, pode ser julgada a constitucionalidade, pode demorar, pode ser, e em algum momento isso vai ser validado. Mas estou te falando, trazendo esse exemplo para te mostrar que não é uma decisão que parece ter aí prazo para terminar. No meu ponto de vista, a gente ainda tem um percurso para percorrer. Se essa lei for questionada a constitucionalidade, se o STF definir pela constitucionalidade daqui 5, 10, 20 anos, aí a lei está ok, aí a lei está constitucional, não tem mais discussão. O que também não impede um novo projeto de lei, mas aí eu estou indo bem para frente, né? Mas para te falar que realmente não é algo que a gente tem previsão de acabar logo, não. Eu ia trazer um segundo cenário, mas você já
acabou respondendo então. Vou trazer aqui duas estatísticas para a gente poder voltar num assunto que você comentou numa resposta anterior. Porque os últimos governos do Michel Temer e do Jair Bolsonaro não realizaram demarcação de novas terras indígenas, lembrando que é um direito garantido pela Constituição de 88. E existe o Estatuto do Índio de 1973 que reconhece formalmente que obedece a um procedimento administrativo. Voltando numa resposta, como que o governo faz essa demarcação? Se existe um estudo, tem que ser um pedido de um povo originário e a partir daquele momento pode se expandir uma área ou é uma área que os povos originários eles já estão, os povos indígenas já estão e aí você apenas regulariza, pode aumentar essa área ou diminuir, Maria Fernanda? Pode, vamos lá. Então, o primeiro, eu falo sempre que eu considero 8 etapas para a gente concluir a demarcação, a homologação de um território indígena. Então, a gente começa com um estudo inicial, isso vai a requerimento, vai para aprovação da FUNAI, que é uma segunda etapa, e aí pode ser o território indígena mesmo que busca isso da FUNAI, ou a própria FUNAI, no estudo, entende que essa área tem potencial para demarcação de território indígena. Aí, uma terceira etapa tem interessados em áreas sobrepostas? Então vamos notificá-los para se manifestarem, para que eles possam reivindicar seus direitos, enfim, falar o que eles entendem que é certo. Aí delimita-se os limites desse território indígena. Então vai colocar lá uma marcação para onde eles entendem que é o território. Uma quinta etapa é a demarcação física, aí vai para homologação, aí se retira todo mundo que não é indígena, e, por último, faz o registro na SPU como um território indígena pela SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Então, ele vai passar por todas essas etapas. Você me perguntou se pode ampliar. Pode ampliar, sim, mas a ampliação, ela exige esse novo procedimento, né? Para que ele passe por todas essas etapas novamente. E o processo de diminuição, olha, é muito difícil que se tenha essa diminuição, porque ele, né, já que ele passou por todos esses processos, não vejo muito saída para um pedido de diminuição. Até porque isso seria mais interesse do particular e não da FUNAI. Mas claro que a FUNAI, se entender, ela pode reconhecer, abrir esse processo também. Passando por todas essas etapas, né? E aí o que eu te falei lá no meu exemplo, desse processo que eu peguei, que é de 83, claro que tem processos mais recentes, 2005, 2006, 2010, mais nesses governos anteriores, efetivamente, mas são processos que demoram bastante tempo, porque você tem muitos fatores envolvidos, né? Então não é um processo que vai sair do dia para a noite também, é um processo que demora. Para quem é contrário ao marco temporal, dizem que essa tese ela foi utilizada para impedir novas demarcações de terras indígenas. Juridicamente tem validade, já que esse projeto ainda está em análise? Por exemplo, o governo federal, o presidente Lula, ele pode colocar novas demarcações ou por estar sendo discutido este tema, provavelmente ele não vai fazer novas demarcações agora? Ele pode sim iniciar, até porque o estudo, ele pode, né, pode dar entrada nesse estudo. E aí você tem que passar por essa série de etapas, né, de estudo antropológico, sociológico. Então ele pode sim. Agora, o que é a tese do marco temporal? Até para todo mundo entender. As decisões judiciais, porque o STF ele tinha decisões contrárias ao marco temporal. Então eles pegaram esse caso de repercussão geral e falaram assim, ó, eu vou analisar esse caso, suspende todos os casos que estejam tramitando aqui no judiciário, e quando eu definir esse caso, ele vai servir para todos os demais. Mas isso não que não se aplique ao administrativo, se aplica, quando ficar consolidado vai se aplicar, mas não impede que iniciem novos processos de estudo à demarcação do território indígena. E Maria Aí a Fernanda... conclusão, claro, que pode ser avaliada no judiciário se ficar determinado o marco temporal e se alguém entender que essa área não tem os requisitos para ser demarcada. E até para quem está nos acompanhando entender, né, como virou isso, como virou para a política, eu estava lendo uma reportagem que agora os senadores de oposição estão pressionando o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para acelerar essa votação,
provavelmente para ela ser votada antes do STF, justamente para o que você disse, para já ter essa validade. E o Rodrigo Pacheco disse que não vai acelerar, que tem todos os trâmites dentro do Senado, que vai passar em 2 análises, e aí provavelmente ele deve estar esperando uma decisão do STF para depois sim isso ser analisado pelo Senado. Para a gente poder encerrar, então, essa discussão, ela deve demorar um pouquinho, então, ainda para se tomar uma decisão. A gente já está falando de décadas e isso, provavelmente, esse ano, não sei se a gente vai ter alguma resposta. Até só para fazer um complemento do que eu disse, que isso ainda pode demorar em ação direta de constitucionalidade. Se sair o projeto de lei já, esses processos que estejam no judicial, eles vão ser aplicados o marco temporal, e o que consolida na justiça. Então, por isso essa pressão aí para que seja demarcado o quanto antes. O que eu quero dizer da discussão é que essa discussão ainda deve ir longe, porque uma lei pode ser questionada. Mas se o processo legislativo sair, se aprovar essa lei, o que está em discussão agora vai ser aplicada essa lei consolidada. Não acho que isso vai ser algo que vai ser julgado rápido, porque, veja, eu estou falando de 2019 e eu tenho o voto de 3 ministros, né? Que é o Fachin, o Nunes e o Alexandre de Moraes, e agora está concluído para o André Mendonça. Então, assim, eu tenho alguns outros ministros para analisarem, isso deve demorar um pouco, ainda que eles agilizem esse julgamento, não acredito que isso vai sair tão rápido, e um projeto de lei também não é algo que a gente consiga que saia nessa agilidade, né? Então, realmente acredito que estou com você, isso é achismo, mas não acredito que isso vai sair tão logo, não. Acho que ainda pode demorar alguns meses. E existe um processo de transição, Maria Fernanda? Vamos supor que seja aprovado no Senado, seja aprovado, o STF forme a favor do marco temporal. Se isso for aprovado, no dia seguinte, essas demarcações de terra elas já ficam restritas ou existe uma transição? O governo federal pode falar, olha, vai ter que haver um estudo agora sobre essa demarcação, só daqui 6 meses é que vai poder utilizar determinada terra, ou é imediato? Ele pode fazer disposição transitória, sim. Ele pode incluir nesse projeto de lei algumas disposições para as terras dos processos que estejam em andamento. Isso vai depender do projeto que vai ser o projeto final aprovado. Mas ele pode ter o que a gente chama de disposição transitória. Então, algo para regulamentar os processos que estão em andamento, sim. Maria Fernanda Message... Pode falar, pode completar. Essa modulação de efeitos é muito comum, até para não pegar todo mundo de surpresa efetivamente, né? Então, funciona assim dessa forma, de repente, acabou. Então, ele pode ter essa modulação, sim. Isso tem que comunicar também para os povos indígenas? Deve haver essa comunicação? Também. Uhum. Para os povos indígenas também. Tudo que interfere o direito de todas as partes, todos têm que ser comunicados, tanto o particular como todos os envolvidos, né? Como os territórios indígenas. Maria Fernanda Message, especialista em direito ambiental, advogado, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, porque é um tema complicado, é um tema difícil, polêmico, que há décadas é discutido e você passou com muita clareza as informações para quem está nos assistindo. Tenho certeza que foi de grande valia, sabe agora sobre o marco temporal, você assistiu uma reportagem, já está muito bem informado, já consegue até opinar ali na roda de amigos, se é a favor de um, se é a favor de outro. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade do tempo aqui com o Câmara Total. Já faço um novo convite, se tiver alguma atualização, a gente volta a conversar sobre esse, mas também sobre outros temas, e fica aberto aí para suas considerações finais. Obrigada, Gabriel. Gostei bastante de falar. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, porque é um assunto que realmente a gente não vê esgotar. E é difícil também conseguir ter uma posição definitiva sobre o tema. Você escuta um pouco um lado, escuta um pouco outro lado. Eu só espero que a gente consiga ter uma decisão que seja boa e que seja o mais justa possível para todo mundo. Obrigada pelo convite e, se tiver atualização, eu volto aqui para conversar com vocês. Combinado, então, o convite já está aceito da Maria Fernanda, ao vivo, falando aqui no nosso Câmara Total, nesta quarta-feira, 11 horas mais 37 minutos, nós estamos
ao vivo e sem pausa, hein? Da entrevista, a Mirna Abreu já está nos nossos estúdios. Hora das notícias da Metrópole de Campinas. A gente começa falando sobre saúde. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia você aí de casa. E a gente começa falando justamente sobre a vacina que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, que está sendo disponibilizada uma vez por semana nos postos de saúde por rodízio. E a nossa reportagem foi conferir como isso é feito. A Secretaria de Saúde de Campinas criou um esquema especial para otimizar a vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, como explica a coordenadora do programa de imunização, Shaula Vizelli. Sim, é uma otimização específica só para vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Essa é uma vacina que o frasquinho, depois de aberto, ele vem com várias doses, né? E depois de aberto ele dura só de 6 a 8 horas. Então, para que a gente não tenha um desperdício de doses, foi feita essa centralização. Então, vai ter uma oferta dessa vacina uma vez por semana em todos os centros de saúde do município e também em todas as unidades que abrem aos sábados. Shaula reforça que para a imunização não é necessário agendamento. Em nenhum dia da semana a necessidade do agendamento, tá? Então a gente sugere que a mãe entre em contato com o centro de saúde pessoalmente, por telefone ou pelo nosso site, né? Que facilita bastante a vida. Então acessa no site o horário que vai ser ofertado, o dia da semana que é ofertada a vacinação e é só comparecer com o documento da criança, a carteirinha de vacinação. O Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Mundial da Saúde em 2016. Após 3 anos, o país perdeu esse status depois da reintrodução do vírus no Brasil e confirmação de novos casos. É uma proteção exclusiva, então aí que a gente fala muito da questão do sarampo, que é uma doença que pode ser que exista um risco de reintrodução. Tivemos há poucos anos atrás a reintrodução do vírus, né? O país já tinha o certificado de eliminação do sarampo e infelizmente em 2018 perdemos por conta da reintrodução. O último caso em Campinas foi notificado em janeiro de 2021, então já temos aí 2 anos sem essa doença e queremos manter dessa forma. E a vacina é o mecanismo mais efetivo de proteger nossa população. A pequena Laura está atualizando a carteirinha de vacinação e recebeu a imunização contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Mesmo sabendo que a bebê vai sentir um pequeno incômodo, Patrícia destaca a importância da vacinação. Então, é importante, né, para ela né, ficar protegida e assim, tomando a vacina, quando caso ela pegar alguma coisa, pegar alguma contaminação, uma coisa assim, ela vai ser bem menos grave, então é muito mais eficaz, assim, do que depois ela sofrer 2 vezes mais, né, com a doença. Então. O pai de Laura é consciente que proteger é necessário. É difícil, a gente sente, mas a gente entende que é para um bem maior no futuro, vai proteger ela. É tudo pro bem dela, futuras enfermidades que ela possa ter. Eu sei que agora ela está segura. Dona Janete trouxe a neta para vacinar. Ela entende que vacinas salvam vidas e são seguras. A vacina é tudo, né? Para a saúde dela e já deu a idade dela, então a gente tem que sempre deixar em ordem as vacinas. Pietra até ficou um pouco nervosa, mas... Antes eu fiquei meio nervosa, podia ter doído mais, só que eu achei que não doeu e achei que foi super tranquilo. E eu acho muito bom que a minha saúde esteja mais preservada. E agora presta atenção no recadinho que a Pietra deixa para você que tem medo de vacina. Se doer, dói aquilo, é só uma picadinha de formiga, porque depois a gente vai ter um resultado melhor para a nossa saúde e vai nos ajudar em muitas coisas. É isso mesmo, Pietra falou e disse. Aliás, parabéns todo mundo da reportagem, nessa consciência de proteção é fundamental. Sim, a gente entende, inclusive, até pelo que a Shaula falou aí, da questão do não desperdício e esse movimento que a Secretaria de Saúde faz nesse momento justamente para que a cada dia
um centro de saúde tenha disponível a vacina contra o sarampo, contra a cachumba e rubéola, que é a SCR. Então, você que mora em Campinas não precisa agendar, mas precisa estar atento ao dia em que essa vacina vai estar disponível. Por isso, a gente tem aqui o site vacina.campinas.sp.gov.br, tem todas as vacinas que estão disponíveis nesse momento. Vamos agora clicar em cima especificamente dessa vacina, que é a SCR. Olha só, hoje quarta-feira, por exemplo, para a gente ter uma ideia, na região norte, quais são os centros de saúde que têm essa vacina disponível? O CS do Anchieta, até às 6h30 da tarde. Temos também, olha só, Santa Mônica, também até às 6h30. E temos lá o Centro de Saúde de Barão Geraldo, até às 6h30. Já na região sul, nós temos o do CS do Campo Belo, atenção, até 15h30. É preciso também estar atento ao horário. O do San Diego até 4h30 da tarde, antes do Osiel, olha. Osiel também até 4h30 da tarde. O São José é até às 6h30 da tarde. O Centro de Saúde da Vila IP também é hoje, quarta-feira, até 6h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã ao 12h30. Já na região leste, você que mora nos bairros da região leste, atenção, hoje nós temos aí só o Centro de Saúde de Souzas que está atendendo com a vacinação da SCR até 6h30 da tarde. Na região sudoeste de Campinas, quarta-feira é dia de vacinação da SCR nos 2 centros de saúde, o CS da Santos Dumont e também do Jardim São Cristóvão. Já na região noroeste de Campinas, quarta-feira é dia de vacinação da SCR, lá no Centro de Saúde Integração, que fica na Vila Castelo Branco, também no Centro de Saúde Pedro Aquino, que é o Centro de Saúde do Balão do Laranja, e também do Parque Itajaí, que fica lá no distrito do Campo Grande. Também temos no distrito do Campo Grande o do Jardim Rocim e também do Parque Valença. Do Parque Valença, inclusive, olha, o atendimento é até às 7h30 da noite e também aos sábados. Vacinação importantíssima. Entra no site vacina.campinas.sp.gov.br. Tem as informações, quem, quando pode vacinar, onde se vacinar aqui em Campinas. Perdeu algum? Entra aqui no site, veja os dias certinhos, os horários. Mantenha a sua caderneta de vacinação atualizada, porque é muito importante. E quem, eu perdi a carteira de vacinação, gente, pode ir direto, leva um documento com foto lá pelo número do CPF. Agora, como está tudo digitalizado, eles têm aí a atualização, que foi já aplicado ou não aqui no município de Campinas. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito agora. Vamos lá para Barão Geraldo, Minabreu, porque tem uma mudança lá no distrito. A gente está falando aqui do bairro Chácaras Recreio Barão, porque a partir de hoje lá na rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho é de sentido único. Isso começou às 10 horas da manhã. O objetivo, de acordo com a INDEC, é melhorar a segurança durante o deslocamento de pedestres e condutores para proporcionar maior fluidez de tráfego. A rua que fica no sentido único no trecho entre a Tenente Coronel Valdomiro de Vasconcelos Ferreira e a Avenida Martinho Lauer Filho, com os veículos seguindo no sentido da rua para a avenida. A mudança entrou em vigor e, claro, os agentes de mobilidade urbana ficarão lá nesses dias para orientar os motoristas. 11 horas mais 46 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Notícias da metrópole de Campinas. Ampliado os containers que recebem os lixos nos bairros aqui de Campinas. Campinas já tinha esse modelo de coleta desde 2014 em alguns bairros da cidade. Já funciona, por exemplo, no Cambuí, no centro, na Chácara Primavera, no Taquaral, entre outros. Mas desde ontem, 13 bairros agora também contam com serviço. Ou seja, você que mora nesses bairros que nós vamos falar agora, não é mais colocar o lixo na frente de casa, é colocar dentro desses containers. Então, atenção aí, você que é da Vila Itapura, Vila Lemos, Jardim Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima, Parque Taquaral, Vila Nova, Parque das Universidades, Jardim Baronesa, Fazenda Rural Santa Cândida, no Parque dos Jacarandás,
a continuação do Guanabara, Cambuí e no Jardim Proença. Você agora, o Cambuí inclusive não eram todas as ruas, agora então, observe, aquele container verde bem grande, que tem capacidade para 1 tonelada de lixo, você vai lá e coloca aí o seu saquinho, o seu de lixo e não coloca mais em frente de casa, sim, porque não tem mais esse modelo. É isso, coleta mais organizada para o nosso município. Vamos falar agora sobre aquele serviço importante, porque amanhã tem bairro de Campinas que vai ficar sem água, então a reserva tem que ser feita no dia de hoje. Atenção, você que é do Jardim Estela. Nesta quinta-feira, devido a um serviço que vai ser a substituição de um registro de estrutura de controle de pressão aí no bairro, a interrupção será das 8 da manhã às 5 horas da tarde do fornecimento de água. Portanto, faça a reserva antecipada e amanhã, durante todo o dia, de acordo com a Sanasa, a orientação é para que os consumidores consumam a água de forma consciente. Informação importante então da Mina Abreu. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso Câmara Total com as notícias da Metrópole de Campinas, mas não acabou não, viu? Que eu quero aproveitar para a gente falar das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre um projeto que foi protocolado. A gente que já está em clima aí de Copa Feminina. Tá chegando, segunda-feira, a estreia da Seleção Brasileira, 8 horas da manhã contra o Panamá. Olha, e aqui em Campinas, um projeto de lei busca o incentivo ao futebol feminino na cidade. Acompanhe. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um projeto de lei que cria diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. Conforme consta no projeto de lei 172 de 2023, o futebol feminino vem lutando para ganhar o seu espaço no cenário nacional. Esse projeto ele visa colocar as mulheres, incentivar com que as mulheres entrem mais no futebol, que nós falamos assim que as mulheres têm esse direito, tem muitas mulheres aqui que nós temos o futebol feminino já, mas ele ainda não pegou ainda. Então a gente quer que essa modalidade chegue às periferias, chegue à prefeitura e que a gente tenha esse futebol feminino que fosse como se fosse uma cota. Todo o campeonato que esteja para masculino, uma cota de 30% para o futebol feminino também, para que elas participem e interajam. A prática do futebol feminino já chegou a ser proibida no Brasil devido a um decreto de lei criado na era Vargas. Essa barreira durou até 1979, quando o documento foi anulado. Contudo, a regulação do esporte só aconteceu em 1982. O tempo passou e as políticas públicas de incentivo ao futebol feminino vêm avançando. Em 30 de março deste ano, foi assinado e publicado um decreto nacional que institui a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. A medida foi adotada com o objetivo de promover, fomentar e incentivar a inserção e a manutenção de meninas e mulheres no futebol. Carlinhos Camelô enfatiza que um projeto de lei de incentivo ao futebol feminino em Campinas fortalece os esforços das equipes da Ponte Preta e Guarani, além de dezenas de times femininos locais. Já tem o futebol feminino, ele tem crescido e precisa, através dessa Câmara Legisladora, uma lei que também incentive mais, que dê mais incentivo e dê qualidade, gera condições para que essas mulheres também entrem no futebol feminino. Olha, lembrando que os projetos, neste momento de recesso parlamentar, eles não estão tramitando, voltam a tramitar a partir do dia 1º de agosto. E aí, eles são encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa, que depois mandam os projetos para, primeiramente, Comissão de Constituição e Legalidade. Se receber parecer favorável, aí sim a proposta será encaminhada ao plenário para a votação dos vereadores. A gente segue acompanhando então esta tramitação de acordo com as comissões e depois, caso vá para plenário, em primeira e segunda análise. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Falamos sobre um projeto que foi protocolado, agora a gente fala sobre uma outra ferramenta parlamentar, que é a indicação. Lembra do Castramóvel, que a gente inclusive já teve aqui alguns links sobre o serviço aqui na cidade? Por uma indicação do vereador Marcelo da Farmácia, justamente o Castramóvel agora, a ideia é que ele fique um pouco mais lá no distrito do Ouro Verde.
O vereador Marcelo da Farmácia protocolou uma indicação onde solicitou, em caráter de urgência, estudos para a realização do serviço castramóvel no distrito do Ouro Verde. A gente está numa luta lá no Ouro Verde, que tem muito cachorro, muitos animais, e da última vez que teve um castramóvel lá, tinha mais de 1.000 pessoas atrás de senha e não foi todo mundo atendido. Então eu estou pedindo perante a prefeitura, perante os órgãos, como eu sou da comissão dos animais, para ter mais dias, e a gente conseguiu. Vai ter um castramóvel lá por mais que uma semana, então vai ser dada uma boa ajuda a toda a população lá, carente, que é tudo de graça. Então a gente está numa periferia que precisa de castramóvel, precisa de um hospital veterinário, então a gente está nessa luta aí. Para o parlamentar, trazer a ação do castramóvel representa saúde pública ambiental, pois a reprodução indisciplinada de animais pode gerar abandono e até mesmo maus tratos. É para acabar mesmo com essa demanda muito grande que o pessoal pede, a população pede e nunca foi atendida nesse quesito. Então acabar com os animais não, vai diminuir porque vai ser tudo castrado, então a gente vai ter menos problema com animais. Mas a população, os meus amigos e clientes, a gente fez o pedido lá, adoraram, gostaram do pedido. Então a gente está para cima e vamos em cima, vamos ter mais dias de castramóveis lá. Em virtude da situação e da grande procura pelo serviço, ele ainda demandou que também sejam feitos estudos para a implantação de uma clínica veterinária fixa de cães e gatos. A doença vem, né? E tem muito cachorro lá. Como a gente fala, você passa num Cambuí, você passa numa Campinas inteiro, você tem os cachorros bem tratados. Você vai para uma periferia, a hora que você entrou, você já vê que é difícil. A região nossa do Ouro Verde, a região do Campo Grande, os lugares mais que precisam, São Domingos. Então a gente está batendo para colocar até um hospital veterinário gratuito. Então isso a gente foi conversado já, como a gente está na comissão dos animais, a gente vai tentar ver se consegue e vamos conseguir. Com a ajuda da população a gente vai conseguir. Agora, de momento que a gente conseguiu um castramóvel para poder estar castrando todos os animais. E vão lá, pessoal, vai lá, faz a inscrição e castram seus animais e chipam eles também. Uma clínica móvel, ela ajuda os primeiros, um acidente, um cachorro machucado, levar o seu cachorro para ver o que está acontecendo, está com uma diarreia, alguma coisa no cachorro, leva lá. E tudo isso, vacina, chipar o cachorro e tá dando orientação total para o dono do cachorro, dono do animal. Já falamos então aqui de um projeto que foi protocolado, de indicação. Vamos falar sobre comissão agora, porque fim do primeiro semestre tem aquela análise, aquele balanço. E a gente vai falar hoje sobre a Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que discutiu vários temas no primeiro semestre e também realizou algumas audiências públicas, como, por exemplo, a prestação de contas da saúde aqui de Campinas, através da Rede Mário Gatti de urgência e emergência. E o destaque fica por conta de assuntos pertinentes, incluindo maternidade de Campinas e a questão obstétrica aqui na cidade. A Comissão da Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad, pediu esclarecimentos sobre a regulamentação de emendas impositivas destinadas a instituições da área. Esse foi apenas um dos assuntos abordados pela comissão no primeiro semestre. O balanço é positivo. Nós nos debruçamos em algumas pautas que eu julgo muito interessante para a cidade de Campinas. Tivemos aqui um debate, uma conversa sobre as emendas impositivas, que é um montante considerável, são R$2.700.000 de cada vereador, 50% para a área de saúde. Nós tivemos aí alguns apontamentos que nos deram a possibilidade de fazer as indicações e que essas indicações possam ser atendidas. A comissão tem como finalidade tratar de assuntos relacionados à saúde pública e assistência social e a prestação pelo município de assistência médico-hospitalar, também de serviços prestados de pronto-socorro à população. O surto de diarreia que afetou 17 bebês na maternidade de Campinas foi tema da comissão. Tivemos um problema na maternidade de Campinas, quando de um surto, uma virose, um quadro de diarreia que acometeu um grande número de recém-nascidos. Isso fez com que tivéssemos o fechamento de algumas vagas de UTI. Isso foi debatido e tivemos aí a oportunidade de dialogar
com o município, com a administração municipal, para que a gente pudesse achar algumas saídas e conseguimos viabilizá-las. Uma audiência pública discutiu a reestruturação da Secretaria de Saúde. Reestruturação essa extremamente importante, que trará modernidade, economicidade e a possibilidade da população ter atendido todas as suas demandas, ou quase todas as suas demandas, como telemedicina, né? Isso vai de sobremaneira trazer uma agilidade nos atendimentos médicos da nossa cidade, uma recepção melhor, né? Um acolhimento melhor, pessoas melhor treinadas para que recebam o paciente, para que seja dado o direcionamento daquilo que ele precisa. Completam o colegiado os vereadores Otto Alejandro, Cecílio Santos, Jair da Farmácia e Permínio Monteiro. Também foi realizada em conjunto com a Comissão da Mulher uma reunião que tratou da questão obstétrica em Campinas. Foi um semestre com muito trabalho, um semestre que nós tivemos a oportunidade de nos debruçar na área de saúde, entre outras ações que nós tivemos, mas basicamente foi isso que aconteceu e conseguimos, né, de alguma forma, dar conta de todas as demandas que chegaram até nós. Nós já temos aí alguns projetos que estão entrando, né, vindo das comissões, para que a gente possa apreciar na nossa comissão, que tenham passado pela legalidade, chegue até a Comissão de Saúde, também o segundo quadrimestre, que nós teríamos que marcar uma audiência pública para que eles possam passar todos os dados daquilo que foi investido, daquilo que foi feito na cidade de Campinas. Enfim, eu acho que nós teremos aí grandes desafios no segundo semestre. Olha, a gente lembra que o balanço das comissões continua, até porque a gente ainda está no recesso parlamentar, a gente fala do trabalho das comissões permanentes aqui da Câmara Municipal de Campinas e também das comissões especiais de estudos. E se você quiser saber mais notícias do Legislativo Campineiro, vai lá no site www.campinas.sp.leg.br. E antes da gente encerrar, olha, vou falar de uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui de Campinas, que você, claro, encontra também lá no site do Legislativo. É um curso aberto à população, que é uma oficina que vai falar sobre os fundamentos para a formatação de projetos culturais e ao uso de lei de incentivo federal à cultura. Como você que é aí formatador de projeto, produtor cultural, quer informações sobre como fazer para entrar em editais e tudo mais, olha, a Elecamp está justamente organizando essa oficina de acesso às leis de incentivo fiscal para a cultura e vai ser em 4 módulos. Projetos e produção cultural, legislação e prestação de contas, captação de recursos e comunicação. As aulas vão ter aulas online e também algumas aulas presenciais. Todas as informações estão lá no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. Você entra na aba institucional, Elecamp, cursos e palestras, e lá tem todas as informações e, claro, um formulário para que você possa fazer a sua inscrição. É produtor cultural aqui em Campinas ou na nossa região? Pode vir, faça a sua inscrição e participe. Iniciativa muito bacana. Mina Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias na metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na quinta-feira com mais informações? Combinado. Amanhã então eu volto com as notícias da metrópole e também as notícias do Legislativo. Uma boa tarde. Ontem o Juventude veio aqui a Campinas disposto a encostar no G4 da Série B. Por outro lado, a mandante Ponte Preta queria se afastar da zona de rebaixamento. No fim das contas, ninguém conseguiu alcançar os objetivos. O primeiro ataque da partida foi do Juventude com 4 minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga da Ponte afastou parcialmente e Jadson no rebote chutou à esquerda de Kaique França. Aos 7 minutos, os visitantes voltaram a atacar com o Nenê, que chutou cruzado e por pouco não abriu o marcador. Aos 12 minutos, a Ponte assustou pela primeira vez. Thales chutou da intermediária, o goleirão espalmou esquisito. E Eliel devolveu para o meio da área, mas não tinha nenhum jogador pontepretano.
Thales tentou de novo, mas essa à esquerda do gol, direto pela linha de fundo. Aos 18 minutos, a melhor oportunidade do jogo, Eliel foi lançado cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Que chance, hein? Mailton cobrou falta, mas nos braços de Thiago Couto. O Juventude voltou a atacar pela direita, Jadson arriscou e Kaique França mandou para escanteio. Nos acréscimos do primeiro tempo, Rodrigo Rodrigues chutou rasteiro e Kaique França mais uma vez fez boa defesa. No segundo tempo, aos 7 minutos, Nenê pegou o rebote, bateu com estilo e o paredão Kaique França mandou para escanteio. Vitor Andrade tentou de cabeça, mas a bola ganhou altura e acertou a rede pelo lado de fora. Thales recebeu o ótimo passe de Elvis, mas chutou em cima do goleiro. E no final da partida, Jadson invadiu a área, cruzou, mas ninguém aproveitou o passe. Então ficou nisso. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Juventude também 0. E este foi o segundo jogo consecutivo que a Ponte não consegue a vitória jogando em casa, desperdiçou 5 pontos, porque perdeu para o Tombense, que estava na zona de rebaixamento, e conquistou apenas 1 ponto então diante do Juventude, voltou a brigar contra o rebaixamento, hein? Está apenas 4 pontos e a rodada ainda vai acontecer, pode diminuir ainda mais essa vantagem que a Ponte tem. Bom, Macaca volta a campo nesta sexta-feira, nessa semana, então não tem muito tempo não para ficar lamentando os pontos perdidos. Joga na sexta-feira, 7 horas da noite, contra o CRB, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Ao longo da semana a gente fala mais sobre este confronto. A gente segue falando aqui de Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje, às 9h30 da noite, o Guarani, que já está lá em Natal, faz o duelo diante do ABC, que é o vice-lanterna da competição, hein? E o Bugre está na parte de cima da tabela, tá lá na 9ª colocação, com 26 pontos. Você já vê o confronto aí na sua tela. O Guarani que está apenas 5 pontos do G4, hein? O técnico Humberto Louser, para este confronto, tem apenas um problema, porque o goleiro Pegorari foi vetado pelo departamento médico. Ele saiu na última partida, né, contra o Criciúma no decorrer do primeiro tempo. Ainda trata essa lesão e aí ele nem viajou lá para a cidade e com isso o Douglas Borges, que chegou recentemente, deve fazer essa estreia lá em Natal. No mais, deve ser a mesma equipe que empatou com o Criciúma fora de casa. Então, Douglas Borges deve ser o novo goleiro do Guarani, titular hoje. Diogo Matheus na lateral direita, a dupla de zaga Lucão e Valber e o Mike na lateral esquerda. Meio campo do Guarani com Matheus Bueno, Matheus Barbosa e o Bruninho jogando improvisado. Com isso deixa o Isaac no banco com Bruno José, João Vitor e Derek. É a escalação do Bugre com 4 atacantes, vai ousado. Já foi ousado contra o Criciúma, deu certo, conquistou 1 ponto e deve jogar com 4 jogadores também hoje no confronto contra o ABC. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta a história desta partida entre ABC e Guarani. 12h mais 7 minutos. Olha só, o secretário do Verde aqui de Campinas, o Rogério Menezes, assumiu uma vaga no Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONCIMA. E claro que a equipe foi conversar com ele sobre o futuro da biodiversidade aqui no município. Tema que você confere a partir de agora, ó, no nosso quadro Giro Ambiental. Há 40 anos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente vem trabalhando em prol à sustentabilidade e o meio ambiente nas cidades do estado de São Paulo. Recentemente, o nosso secretário do Verde, Rogério Menezes, tudo bem? Tudo bem. Virou membro, se tornou um membro do COSEMA. Secretário, qual a importância para o nosso município você ter se tornado parte deste conselho? Olha, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele reúne os principais representantes de entidades
que vão desde a sociedade civil, as organizações não governamentais, passando pelos órgãos das secretarias estaduais de agricultura, meio ambiente e outras, também os municípios paulistas. Existe a Associação Paulista de Municípios, que tem um assento, e a Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, que indica para o cargo o presidente da associação no estado de São Paulo. No caso, esse secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas. Então eu fui eleito entre os meus pares, que são os secretários de Meio Ambiente dos municípios paulistas, para representá-los no Conselho Estadual de Meio Ambiente. E ali no Conselho Estadual de Meio Ambiente, todas as grandes obras que forem ser feitas pelo Estado de São Paulo ou pelas empresas hidrelétricas, os projetos maiores de infraestrutura, passam pela aprovação ambiental, do seu estudo de impacto ambiental, no plenário do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Outros assuntos que dizem respeito aos municípios, por exemplo, quais são as obras ou os serviços que o município vai poder emitir licenças ambientais. Quem decide é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, os assuntos mais importantes da gestão ambiental do Estado de São Paulo e que, lógico, dizem respeito a todos os seus municípios, são decididos neste plenário, nesse conjunto de votantes, né, que são os conselheiros estaduais de meio ambiente, e a gente passa a integrar esse grupo e poder colocar em pauta os assuntos que estão preocupando os municípios, né, que a gente possa discutir isso, como o próprio licenciamento ambiental. Campinas já tem uma experiência de mais de 10 anos e, portanto, Campinas é hoje uma referência nesse assunto. A gente quer levar os nossos aprendizados, mas também conseguir influir nas novas normas que o Estado possa editar, para que também o nosso trabalho seja reconhecido e fortalecido. Você também é membro do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Você acredita que essa gestão do meio ambiente aqui na cidade de Campinas, no nosso município, tem agregado valores, lutas e conquistas para a gente poder estar fazendo parte destes conselhos? Ah, sim, é sempre um reconhecimento. Sempre um reconhecimento das instâncias superiores, porque o Sistema Nacional de Meio Ambiente ele é formado de municípios, Estado e União. No governo federal, você tem o órgão executivo, que é, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e também o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que as pessoas conhecem. Essas são as esferas executivas. A esfera colegiada, que é deliberativa, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então funciona assim. No Estado, o mesmo paralelismo. Tem o órgão estadual, que é a Fundação Florestal, é a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, agora CEMIL, né? E o colegiado é o Conselho Estadual. E no município, aí no caso eu não participo diretamente, porque o CONDEMA em Campinas é presidido pela sociedade civil. Em muitos locais é presidido pelo secretário do Meio Ambiente, mas não é o caso. Aqui é presidido pela sociedade civil. Com relação ao senhor estar fazendo parte do conselho, o que você acredita que vai trazer de benefícios aqui para a nossa cidade? Porque a gente sabe que nós estamos numa luta de sustentabilidade, de não desperdício de alimentos, de não carbonização do ambiente, do ar. O que você acredita e vai lutar para trazer aqui para a gente? Vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito importante para Campinas, assim como para as grandes cidades brasileiras de forma geral, as capitais e as grandes cidades médias brasileiras. A questão da poluição do ar. Então, justamente o que você falou, a luta pela descarbonização. A luta é que os veículos sejam menos poluentes. E o Brasil já tem capacidade hoje de produzir veículos cada vez menos poluentes. Já há uma tecnologia, no caso dos veículos de passeio, que a gente chama Euro 6, e essa evolução é contínua. Cada vez os veículos novos, eles emitem menos poluentes, tanto poluentes atmosféricos, que podem fazer mal à nossa saúde, como os poluentes do aquecimento global, que além de poder fazer mal à nossa saúde, fazem mal ao planeta, ajudando a aumentar a temperatura média do planeta. Nós precisamos trabalhar no CONAMA
justamente para que, para além da melhora da tecnologia embarcada, que não pode ser só no carro de exportação, tem que ser no carro vendido no mercado interno Seria na também, indústria de transporte. na indústria automobilística. Para além disso, nós precisamos que os nossos veículos que estão circulando nos grandes centros urbanos, né, aqui a gente tem aí uma frota de praticamente quase 1 milhão de veículos circulando, precisam estar acompanhados nas suas emissões. Então precisa ter uma política dos estados, das secretarias de estado, junto com os principais municípios. Isso não evoluiu no Brasil ainda. Uma política de medição das emissões. Então o CONAMA é que vai definir esses parâmetros. Na verdade, quanto um carro pode emitir ou não pode emitir. Como que faz para um combustível, que hoje é diesel, ir evoluindo para cada vez ter mais biodiesel na mistura? Como é que faz para a frota de ônibus, que é diesel, ir sendo transformada com incentivos para poder a gente ter ônibus não poluentes circulando na frota, chamada frota verde, né? Ônibus hoje a etanol, ou híbrido com etanol e elétrico, ou quem sabe daqui a pouco ônibus a hidrogênio verde. Sim. Então, essas transformações estão acontecendo. Quem vai regular isso, estabelecer os parâmetros, a velocidade dessa transformação, é o CONAMA. É o CONSEMA, no estado de São Paulo, assim como o CONDEMA. Qualquer legislação que eu queira alterar aqui, que a gente propõe alteração no âmbito do município de Campinas, eu preciso previamente passar ou decreto ou lei. Sim. Projeto de lei precisa passar antes no CONDEMA, que é o órgão municipal correspondente aos estaduais e nacional. Quando a gente está falando de meio ambiente hoje, a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda. Então, uma análise séria e rápida para os licenciamentos ambientais significa uma economia mais dinâmica, significa mais empregos sendo gerados. Quando você tem uma defasagem, uma fila muito grande, uma espera muito grande para o empreendimento, para receber a sua autorização, para a supressão de árvores ou para receber a sua contrapartida ambiental que tem que ser dada para cada investimento, a gente atrasa o desenvolvimento da cidade. Então, hoje existe uma forte correlação entre o desenvolvimento econômico da cidade e a qualidade da gestão ambiental que é feita nela. Ou seja, a questão ambiental não é mais para o amanhã, é para o ontem, para o agora. A questão ela precisa ser imediata. Ela precisa ser imediata, ela vem ganhando uma relevância muito grande com o guarda-chuva da mudança climática, porque era um pouco difícil entender a agenda ambiental. E a hora que você fala claramente, olha, o planeta está aquecendo, olha, a gente está sentindo aí no clima, no dia a dia, entra ano, sai ano e as coisas parecem que mudam. De repente vem uma tempestade que nunca acontecia aqui. Você imaginou alguns anos que ia ter um tornado em Campinas? Nunca. Como aquele aí de alguns anos atrás, que derrubou, arrancou pela raiz mais de 500 árvores. Se tivesse ocorrido numa área menos nobre da cidade, teria levado a muitas mortes numa área densada, numa comunidade, poderia ter sido um impacto aí brutal. Casarões foram destelhados. Então foram destelhados casas de classe média alta, sim, classe alta, até mansões, por causa da área que o tornado se formou, que é mais na região aqui de Souza, Joaquim Egídio, Taquaral. né? Taquaral, e essa região aqui do shopping Galeria, que foi também bem atingido na época, um condomínio ali nas proximidades do Shopping Galeria. Essa região foi bem atingida. Imagina se era uma região densamente povoada, que a população não ia ter como se defender, até pela fragilidade de suas residências. Então o clima está mudando. Como a gente encara as questões ambientais, de clima, de chuvas, de licença ambiental, de arborização urbana, tem que se adaptar a esse novo momento da humanidade, para a gente poder garantir as condições de sobrevivência do homem. Eu sempre falo, né? O pessoal fala, vamos defender o planeta. Não, nós vamos nos defender. Isso. Porque o planeta é muito maior que nós, ele vem há bilhões de anos. Nós é que somos aqui um passageiro recente na história geológica do planeta, né? Nós precisamos trabalhar para a gente poder minimizar o impacto que já estamos causando, nossa revolução industrial nos últimos 250 anos, no meio ambiente global. Já vimos causando e já temos até conseguido solução em alguns casos. Por exemplo, a eliminação dos gases de refrigeração de geladeiras,
que permitiu que a gente recuperasse o buraco da camada de ozônio, que por tanto tempo se falava nele, de repente se parou de falar. Que entrou num processo de recuperação à medida que a gente foi substituindo os gases, CFCs, os clorofluorcarbonos, por gases menos poluentes, que não atacam a camada de ozônio. Então essas questões foram um aprendizado das últimas décadas, e a partir de agora a gente precisa aplicar isso cada vez mais, condicionando o desenvolvimento econômico, mas não impedindo, qualificando o desenvolvimento econômico com a preservação, recuperação do meio ambiente, para que ele possa ganhar o adjetivo de sustentável. Inclusive também na área educacional, que é muito importante aqui em Campinas, a gente vem acompanhando que tem várias atividades para que as pessoas tenham uma consciência com relação ao meio ambiente, tenham consciência à sustentabilidade e o bem que isso vai trazer a ela e a família, que seria como um todo. Exatamente. A gente vem, por exemplo, com uma política do Plano Municipal de Educação Ambiental. Só a estação, as nossas estações da Secretaria do Verde, a estação de Joaquim Egídio, recebe por ano, recebeu o ano passado, 88 mil pessoas. É muita gente. As semanas de meio ambiente, que vêm sendo feitas lá desde o ano de 2000, outubro de 2000, quando o vereador Rossini aprovou a lei que criou a Semana de Meio Ambiente, hoje o presidente da Câmara, a CEMEIA vem sendo feita desde lá, com centenas de atividades, todos os anos. Acabamos de sair no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi segunda-feira agora atrás, né? Então, dia 5 de junho, comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial do Meio Ambiente. Posso até falar por quê para a gente fechar nossa entrevista. Mas a CEMEIA atingiu agora 100 mil pessoas nas suas 12 edições, desde que ela foi reestruturada, com atividades espalhadas por todo o território, que aconteceu em 2013. Mais de 100 mil pessoas. Já que eu prometi, já falo, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi estabelecido em 5 de junho, desde 5 de junho de 1972, quando a Organização das Nações Unidas realizou a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo. Sim. E lá naquele dia 5 de junho de 72, foi criado o PNUMA. PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, por isso que, a partir daí, estabeleceu-se comemorar, quando há o que comemorar, né? Ou também sensibilizar a população quando há ameaças e riscos, como é o caso aí dos jabutis que estão tentando enfiar aí na lei da Mata Atlântica, né? Na verdade, na medida provisória 1150, que vão mexer com a lei da Mata Atlântica. Já deixando bem explícito que jabuti não é um animal, é um termo. Explica aqui para o pessoal de casa o que seria um jabuti. Jabuti devia ser um animal, mas o jabuti no Brasil virou aquela alteração que se propõe a uma lei ou uma medida provisória para pegar carona numa medida provisória que não tem nada a ver com o assunto, para fazer prosperar alguma maldade, geralmente contra o meio ambiente. Então esse jabutis, quem usou o termo pela primeira vez foi Ulisses Guimarães, o senhor constituinte. E desde então, os deputados às vezes têm manobrado para colocar alguma coisa do seu interesse, ou de interesse de algum setor econômico, escondido numa lei ou numa medida provisória que não tem nada a ver com o assunto. Então isso é o jabuti, a moda brasileira. E os deputados, recentemente, conseguiram plantar vários jabutis que fragilizam a manutenção da floresta da Mata Atlântica. Cria brechas para poder desmatar mais a Mata Atlântica. Isso passou, foi votado no Congresso e agora tem a possibilidade do presidente da República vetar os jabutis, tirar os jabuti da árvore. Então tem que fazer isso e depois trabalhar ainda no Congresso Nacional, onde tem uma base frágil hoje, para que o Congresso não derrube os vetos, que depois que o presidente vetar os jabutis, tirar o jabuti da árvore, pode chegar no Congresso e os deputados querer colocar os jabutis tudo em cima da árvore de novo. E não pode. Prejudica a Mata Atlântica e o nosso futuro. Senhor secretário, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço, parabéns por todo o trabalho. Muito parabéns obrigada. pela equipe.
Meio-dia mais 22 minutos, Câmara Total ao vivo nesta quarta-feira, hora de estreia aqui no programa, viu? Você sabia que os projetos, antes de virar lei, precisam passar pela avaliação das comissões e votação dos vereadores aqui no Legislativo? Para você entender como funciona, vamos acompanhar o nosso novo quadro Passou pela Câmara. Você sabia que o Bem Campinas, o programa de benefícios eventuais destinados a pessoas ou famílias com impossibilidade de arcar economicamente em situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária ou estado de calamidade pública, foi instituído pela Lei 16.334 de 2022 e no mês de junho já beneficiou 302 pessoas? Essa é uma proposta apresentada pelo Executivo e, para se tornar realidade, o Bem Campinas passou pela Câmara. Bem Campinas, um projeto de lei de autoria do prefeito que foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Para o presidente Luiz Rossini, uma lei necessária e de grande relevância. A Câmara discutiu, debateu e entendeu necessário sim você ter alguma coisa que possa atender emergencialmente às necessidades específicas dessas famílias. E nesse caso agora, esse auxílio natalidade visa, imagina assim, uma criança chegando numa família significa aumento de despesa, de custo. E nos primeiros dias, meses e ano tem alguns gastos que são necessários, seja comprar fralda, um leite-ninho, algum medicamento, né? Então é uma forma de ajudar as mães, né, que tiveram crianças recém-nascidas, de receber esse auxílio para ajudar, até ela conseguir a família se readequar, incluir no orçamento, mas é importante. Dentre os benefícios previstos está o pagamento do auxílio natalidade. Pagamento temporário, no valor de 81 UFIX, Unidades Fiscais de Campinas, pagas em 3 parcelas de 27 UFIX. Bem Campinas é uma sigla para benefícios eventuais municipais. Então é uma lei que institui benefícios para as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade. Em especial, esse mês nós estamos trazendo destaque ao auxílio natalidade. O auxílio natalidade é um benefício para todas as famílias que tenham crianças até 3 meses de idade. Elas têm direito a um valor de benefício de R$ 360, um pouco mais de R$ 360, pago em 3 parcelas. Quem tem direito? Qualquer mulher que reside no município de Campinas há pelo menos 2 anos. Então, ela basta comprovar a residência no município e que a criança tenha menos de 3 meses. Esse benefício também pode ser estendido a famílias que tenham perdido a criança no nascimento ou a mãe que tenha falecido em decorrência do parto. É um benefício que busca auxiliar essas famílias nesse momento de vulnerabilidade, que é quando chega um novo membro na família, tem que se readequar. E é importantíssimo para fortalecer a mulher e, de certa forma, a sociedade. 129 mães já estão cadastradas e recebendo o valor de R$ 340,88, divididos em 3 parcelas. Esse benefício é estendido para todas as mulheres das cidades de Campinas. É o primeiro mês que nós fizemos o pagamento, dia 25 foi feito o pagamento para 129 mulheres. Ou seja, 129 mulheres foram até os CRAS, fizeram a solicitação. Mas ele é estendido a todas as mulheres campineiras que tenham filhos menores de 3 meses. A vereadora Débora Palermo ressalta a importância de políticas públicas que vão ao encontro dos direitos das famílias. Quando nasce uma criança, além da alegria que ela traz, de toda a alegria da família, mas também tem custos, né? E tem famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que naquele momento não têm condições de estar comprando, adquirindo tudo que aquela criança precisa. Então, é uma quantia que não é grande, mas é importante para ajudar essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Como explica a parlamentar, o programa preconiza as políticas da assistência social
E para virar lei, precisou passar pela Câmara. Isso preconiza, né, a nossa Constituição e também a política de assistência social, né, da dignidade, e para que a pessoa possa se reestruturar e ter condições de avançar na vida e superar esses momentos de crise, né, que muitas vezes pegam, principalmente agora, depois da pandemia, essa questão de vulnerabilidade aumentou no município, no país, né, no mundo, na verdade. Então, nada mais justo do que a gente garantir alguns recursos a mais para que essas pessoas possam ter a dignidade que merecem. Todas as leis, tudo passam por essa casa, pela Câmara Municipal, e é muito importante isso, para que a gente possa discutir, ver o que realmente é interesse da população, que atende os anseios e necessidades da população, e votarmos com consciência, né, do que representará aquilo, né, se é bom, se não é bom, né, e a gente declarar o nosso voto ali na sessão, de acordo com aquilo que a gente debateu, ouviu, pesquisou, e aí aprova ou não esses projetos de lei. Então é muito importante essa discussão nas comissões e na casa. Nós conversamos com Aurilene Melo. Ela é a primeira mãe a participar do programa Bem Campinas, está recebendo o auxílio natalidade e já até comprou algumas roupinhas para o bebê. Sim, eu fui a primeira, né? E como não sou egoísta e sei que muitas pessoas precisam, já aproveitei para informar para outras mães que tiveram nenéns nesse período também. E dizer que acrescenta, né? Apesar de não ser um benefício continuado, porém acrescenta, vem para somar. Aí eu comprei roupinhas de frio, porque como crescem muito rápido, né, nessa fase, aí as roupas já não serviam, eu aproveitei para comprar umas roupinhas maiores, né. E tem burocracia ou como é que é o processo para você, desde quando você fez a atualização e até para receber? Não, foi bem simples, na verdade, a moça foi bem atenciosa, eu não sabia, ela me informou, e como ela não tinha feito, ela não conseguia entrar na plataforma, a gente ficou 1h30, sabe? Eu até agradeci a paciência dela, né? E ela dizendo assim, não, a gente vai conseguir, me pedindo desculpa toda hora. Eu falei, não, imagina, fica em paz. Aí até que ela conseguiu e foi tranquilo. A primeira parcela, como foi informado, seria dia 25, agora do mês que passou. E foi tranquilo, dia 25 estava lá na conta. A Aurilene veio do Pará para Campinas e agora conta sobre o acolhimento recebido na cidade. Então, eu costumo dizer que Campinas foi uma cidade que me acolheu, né? Quando eu cheguei aqui, logo eu consegui um trabalho aqui na portaria, porque o meu salário não dava, eu recebia um auxílio doença e não dava para manter o aluguel e as despesas minhas e do meu filho. E daí veio a pandemia, fiquei sem trabalho, e Jesus. E de repente chegou um SMS dizendo que tinha um cartão para mim no CRAS, né, da prefeitura. Aí eu falei assim, nossa, que bênção, que no caso era Nutri. Né? Então, assim, eu costumo dizer sempre quando eu falo com as pessoas lá do Pará, que Campinas é bem diferente, sabe? Ela é uma cidade acolhedora, tem muitos benefícios. Eu posso falar por experiência própria, recebi cestas, várias cestas na época da pandemia, naquela época bem difícil mesmo. E graças a essa ajuda vindo da prefeitura, assim, que a gente passou. E a gente só tem a agradecer mesmo. As famílias interessadas em solicitar um dos benefícios do programa Bem Campinas devem procurar os distritos de assistência social ou um dos centros de referência de assistência social e, em caso de dúvida, tem o telefone 156 para auxiliar na identificação da unidade mais próxima. A Câmara, inclusive a TV Câmara, decidiu divulgar esse benefício porque ele já está em vigor e muitas pessoas ainda não têm conhecimento do benefício. Então a forma que a Câmara está nesse momento de prestar ajuda, de dar sua contribuição, através da TV Câmara, é levando essa informação para essas mães que tiveram filhos recentemente, que elas têm direito a esse benefício, elas devem fazer o requerimento, né, na prefeitura
E, obviamente, isso vai ser de grande valia para essas famílias hoje de baixa renda. Então, é uma ação importante, a Câmara discutiu lá atrás e ver isso concretizado é muito legal. E esse foi o nosso Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. E olha só, o verbete é essencialmente destinado à consulta, como uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato. Não entendeu? Calma, que quem vai explicar melhor tudo isso pra gente é o nosso repórter André Aranha, que está com uma especialista neste assunto, até porque tem muita palavra nova no dicionário, principalmente depois da pandemia. Quadro que você acompanha a partir de agora, ó, De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um assunto bem bacana, bem interessante, não é? Porque a gente vai falar sobre verbete. Você sabe o que é verbete? Eu estou aqui com a professora Marinês, da Faculdade de Letras, aqui da PUC Campinas. Tudo bem com a senhora? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, André. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, professora, primeiramente, o pessoal que está em casa gostaria de mais detalhes. Conta pra gente, fale sobre verbete. O verbete é uma palavra geralmente dicionarizada com explicação. Então, são conceitos, explicações, todas as palavras, vamos dizer assim, né, que estão no dicionário são verbetes. Então, o verbete é cada uma das palavras com a sua explicação. Então, em geral, vem assim, S.M. substantivo masculino. Então, tem uma palavra, a classe gramatical e a explicação. E aí, isso compõe o verbete. Então é um conjunto, né, professora? É um conjunto, isso. É um conjunto que nos dicionários, nas enciclopédias. Então, por exemplo, um manual de redação jurídica. Outro dia eu vi um que tem mais de 2.800 verbetes. Então, o verbete é cada uma dessas entradas que tem a explicação. Não é uma explicação tão longa, né? Uhum. É uma explicação curta, objetiva, mas ela tem que ser bem completa e para qualquer pessoa que vá consultar o dicionário, por exemplo, possa entender. E é justamente isso, então, não é? Para consulta, né? Para consulta, é isso. Por isso que não é tão longa a explicação. A explicação tem que ser sucinta, bem objetiva, né? Objetiva para que as pessoas possam entender e rapidamente, porque as pessoas também têm pressa ao consultar às vezes, né? Como é a estrutura do verbete? Ele vem a palavra, aí a classe gramatical, às vezes vem separação da sílaba e foneticamente como que se pronuncia aquela palavra. E a explicação, mas tudo bem resumido, abreviado, e a explicação curta também, né? Mas ela, apesar de ser curta, ela tem que ser completa, ela tem que dar conta do que é aquela palavra, né? A gente estava conversando, né, professora? O verbete, todas as palavras, evidentemente, que estão no dicionário, e mudou muita coisa após pandemia. Eu acho que essa também é uma questão curiosa, né? Se depois da pandemia alterou bastante coisa, como que está essa situação? Por favor, professora. Ultimamente estão, vamos dizer assim, entrando muitas palavras novas na língua portuguesa.
Em todas as línguas acontece isso, porque a língua é viva, né? A língua é mutável, ela muda, ela evolui, ela é viva, então ela não está sempre igual. Se você for consultar as palavras de 50, 100 anos atrás, você vai ver uma diferença. Então vão entrando palavras novas. E o que impulsiona essa entrada de palavras novas? A pandemia foi um momento em que apareceram palavras que nós não estávamos usando antes. Até podia existir já, por exemplo, pandemia já era dicionarizado, mas quase ninguém usava, não conhecia. É verdade. Conhecia mais epidemia, que é menor, sem né? dúvida, é. A pandemia já é mundial, uma doença mundial, infecção. Essa foi pela Covid, foi o coronavírus, né? O SARS-CoV. Então, a palavra passou a ser usada. E junto com pandemia veio telemedicina, começou na pandemia mais ou menos a ser usado. Então, as consultas médicas, né, online, essas coisas, elas começaram a surgir assim nessa época da pandemia. E o próprio nome de doenças, infecção, o próprio coronavírus, né? Então, é sempre que há alguma coisa marcante na sociedade e as pessoas começam a usar outras palavras que não usavam antes. Também a inovação tecnológica, científica, né? Elas vão impulsionando a entrada de novas palavras. Antigamente essa entrada era lenta e agora já é mais acelerada, né? Muita gente começa a usar outra palavra e ela pode ser dicionarizada. Inclusive, por exemplo, a palavra sanduíche é uma palavra hoje que está no dicionário, né? Está no dicionário. Mas é uma palavra que vem do exterior. Estrangeirismo que a gente fala. Então, há vários estrangeirismos. Ultimamente vem do inglês, vários, e às vezes do francês, de outra língua também, pode ocorrer. Mas, por exemplo, no âmbito computacional, né, de computador, essas coisas, você tem deletar, era um verbo que nós não usávamos. E a pessoa passa a usar, né? E vai conhecendo, sabe melhor do que outra palavra. E olha só, uma palavra, né? Só um pouco conhecida, né, professora? No mundo inteiro, ó, Pelé oficializado como verbete do dicionário Michaelis. É o rei do futebol, né, que morreu em dezembro, né, de 2022, ganhou status de adjetivo na edição digital do dicionário para representar aquele que é fora do comum. Então, por exemplo, ele é o Pelé do basquete, ele é o Pelé do jornalismo, ele, enfim, é o Pelé da culinária, por exemplo. Uma honra para nós, né? Saber que o nosso ídolo, o nosso rei Pelé do futebol, ele fica um nome marcante na sociedade e as pessoas vão usando em outras situações, não mais só como nome próprio, o apelido dele, né? O nome próprio mesmo era Edson Arantes do Nascimento, então conhecido como Pelé, e Pelé de tal importância que ele tem, né? Nós podemos dizer no presente, ele passa a ser usado em outras situações como as que você citou. Então, assim que vão entrando palavras novas nos dicionários, né? E quem decide isso, professora? Quando vai para o dicionário? Não somos nós, nem você, nem eu, né? É a Academia Brasileira de Letras, os estudiosos fazem pesquisas e tal, e eles publicam, organizam o VOLPE, é um dicionário, digamos, e é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E quando o VOLPE publica, agora em 2021, houve entrada de talvez mais de 1000 verbetes para a língua portuguesa. Então, passa a ser oficial, né? E aí os outros dicionários, esse que você citou, Michaelis, Aurélio, eles vão, o AIS,
eles vão meio que copiando e também incorporando as novas palavras. E, tem algum exemplo de palavras? Quais exemplos? Por exemplo, clicar. Você vai clicar. Não era uma palavra do nosso vocabulário, né? É um clique. Então você tem o próprio que eu falei, deletar, né? Telemedicina. Você vai colocando palavras novas, né? E essas palavras, elas já estão em uso frequente na sociedade. Não é o Volpe que vai falar agora vamos usar tal, não. É o contrário. As pessoas é que, de tanto usarem, impulsionam isso, né, para o uso. Existe um estudo, eu nem sou especialista nesse estudo, é lexicografia, que é a montagem de dicionários. São equipes só para isso. Olha, né? só, olha e só. E aí eles fazem direitinho, com todas os detalhes, né, pertinentes. E também a lexicologia, estudo das palavras de uma língua. São equipes que se dedicam a esse estudo, né, especializadas. Eu não faço parte dessas equipes, eu só sou professora, né, de língua portuguesa, etc. Mas há, então, muitas equipes que estudam. Nós temos um grande gramático, ou WAIS, né? Esses dos dicionários, Aurélio, então, são equipes hoje, né, que vão ficando, tem esses estudiosos que ficam atentas a tudo isso que acontece. Como eu falei, a língua é mutável, é um organismo vivo, né, sempre evoluindo, senão nós estaríamos falando como o Machado de Assis aqui, né? Mas não, vai modificando com o tempo. Professora, passou rapidinho o tempo, hein? Ah, é? A conversa fluiu bastante, não é? É super esclarecedora essa conversa, esse bate-papo bem bacana. Quais as suas considerações finais para a gente encerrar, portanto, a entrevista? Eu acho que as pessoas não precisam nem consultar dicionários, etc., para saber o que vão falar e como vão falar. A consulta é na hora da dúvida, né? Então, o povo é que manda na língua. O povo é que sabe o que fala e como fala e vai organizando isso, né? Tá joia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pela oportunidade de falar. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Meio-dia mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e olha só, hein? Museu da Imagem e Som aqui de Campinas, durante este mês de julho, está com o projeto chamado Ciclo Turner, com uma mostra gratuita de filmes com a atriz e cantora Tina Turner, lembrando que a artista morreu em maio deste ano. Então, sobre esta homenagem, os horários dos filmes, se precisa marcar alguma coisa para poder visitar, aciona a repórter Rúbia de Oliveira, que está lá no MIS e tem as informações. Olá, Rúbia. Boa tarde para você também, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui no centro de Campinas, no Museu da Imagem e do Som de Campinas. Gente, que lugar maravilhoso. Particularmente eu, que sou apaixonada por comunicação, por rádio, por imagem, por cinema, por TV, estou, olha, emocionada até, sabe? E convido você para vir conhecer. Mas quem vai fazer aquele convite especial é o Alexandre Sônego. O Alexandre, ele é chefe aqui do museu, vai falar com a gente agora e daqui a pouquinho vamos falar também de filmes que estão sendo projetados para você aqui, para você que é fã de Tina Turner. Mas é daqui a pouquinho, porque agora vamos falar sobre essa maravilha de museu. Seja bem-vindo. Que coisa mais linda, que coisa mais apaixonante. Eu vou te contar, estou apaixonada por esse lugar. Boa tarde. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde a todos vocês aí de casa. É uma satisfação, viu, recebê-los e dizer que sim, o Museu da Imagem e do Som está aqui, no centro de Campinas, no coração, próximo da Catedral Metropolitana, atrás do Correios, e são duas experiências que as pessoas têm.
A primeira experiência é arquitetônica, por se tratar de um prédio tombado pelo IPHAN, CONDEPHAT e CONDEPAC, as 3 instâncias de proteção. E depois nós temos exposições que aqui acontecem. A primeira, essa de cima, que é permanente, ela conta a história da tecnologia, trazendo um pouco da história da televisão, da cinematografia, um pouco da história do museu, com os filmes de arte aqui exibidos. Temos projetores como esse aqui, de 35mm, maravilhoso, além das experiências, das fotografias, das imagens da cidade. E também temos exposições temporárias. Então, atualmente, nós estamos com 3 exposições temporárias, uma videoinstalação e 2 exposições, palimpsestos, a exposição da Carolina Vinha, e também a exposição Sarjeta, que tem várias videoinstalações. Então, assim, as pessoas podem passar um bom tempo, e isso sempre atualiza a cada mês. Então, aquelas pessoas que já conhecem a exposição do museu, ela pode voltar para ver outras. E às vezes a pessoa mora aqui em Campinas, mas não teve ainda a oportunidade de vir conhecer o museu, e às vezes passa aqui na frente e fala, mas o que será que é isso? Né? Então, isso é a história de Campinas, isso é a história do cinema, da televisão, do rádio, e é importante a gente lembrar que a entrada é gratuita. Muito bem, viu, Rubem? Bem lembrado, sempre gratuita, assim também no cinema. Então, as sessões de cinema aqui são cineclubistas, as pessoas exibem o filme e depois debatem. Então, isso é muito interessante, que geralmente você assiste a um filme, você vai para a tua casa com aqueles questionamentos, dúvidas, querer compreender um pouquinho mais. Aqui no MIS isso não acontece, você fica para compreender a estética do filme, características desse diretor, contexto geográfico, sociológico, contexto político. Então, isso é muito importante, contexto social, isso é muito importante para as pessoas aqui criar uma reflexão crítica até sobre a cinematografia que está sendo ali exibida. Então, esse é um grande diferencial, como você bem disse, sempre gratuito. Claro que o fato de ser um prédio opulento, como ele acaba, sim, de alguma maneira, e as pessoas passam muito rápido, né? Então, mas tem vários avisos nos vidros dizendo que a entrada é gratuita, até para dizer isso mesmo. Todos aqui são muito bem-vindos e a entrada é gratuita. Que legal, Alexandre. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação com a gente, tá? Disponibilizar aí do seu tempo e de contar toda essa história para quem está nos assistindo. Vamos fazer o convite, lembrando que tem aí algo muito especial, né? A vida de Tina Turner sendo exibida aqui no cinema. A gente vai falar daqui a pouquinho com a curadora, a Maiara. Nayara Lopes. Nayara Lopes, né? A Nayara Lopes, que vai explicar para a gente como é que funciona isso tudo. Mas antes, eu agradeço a sua participação e vamos deixar o convite para que as pessoas venham conhecer um pouquinho mais da história. Então, todos vocês aí em casa, quero fazer um convite muito especial. Venham conhecer o Museu da Imagem e do Som, aqui no centro de Campinas. Todos vocês, hein? Espero vocês aqui. Até lá. Gente, é isso. Olha, super vale a pena mesmo. A gente está aqui e você é convidado todo especial. Agora a gente vai falar com a Nayara. A Nayara, ela é curadora, né? Ela está cuidando aqui do espaço do cinema, porque está sendo exibida a vida da Tina Turner, né? Desde o início até o final. Tina Turner que, infelizmente, nós perdemos, né? Neste ano, no mês de maio, se não me engano. E aí está tendo uma homenagem para a Tina aqui no museu, né, Nayara? Seja bem-vinda, boa tarde para você. Gostaria que você explicasse para a gente como é que está funcionando essa homenagem. É um ciclo de filmes desde o início, desde quando Tina começou até a última, que se eu não me engano foi Mad Max Além da Cúpula do Trovão. É isso? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rúbia. Sim, a partir do falecimento da Tina Turner, tivemos essa ideia aí de transmitir alguns filmes, exibir aqui no museu, em homenagem à cantora. E com isso, nós pensamos aí de exibir filmes desde da carreira dela, de toda a carreira, com filmes menores, em que ela teve algumas pontas, e até filmes que realmente ela teve a sua marca, né? Inclusive, o último filme o último filme dela foi em 2021, e a gente vai exibir ele hoje, inclusive. Ai, que legal, hoje será exibido. Sim. Agora, conta para mim, a partir de... foi esse mês, né? Começou esse mês, vai até o dia 26, é o último filme que vai ser exibido, como é que tá? Isso, ele começou esse mês, sempre às terças e quartas-feiras aqui no MIS, às 19h30, e o último filme vai ser exibido na próxima quarta-feira da semana que vem. E quem pode participar?
todo mundo pode participar. As sessões são gratuitas, como a gente já falou aqui no museu. Existe a classificação aí indicativa, mas são filmes que geralmente possuem aí numa classificação uns 14 anos. E todo mundo que gostar de Tina Turner ou não, para reconhecer a outra faceta dela como atriz, também está todo mundo convidado. Porque quando a gente fala de Tina, sempre vem à cabeça, né, vem a ideia, a Tina cantora, mas a Tina também foi atriz, e diga-se de passagem, excelente, com maestria. Como que surgiu a ideia de vocês trazerem essa homenagem para aqui no museu? Essa homenagem vem de uma vontade muito grande, porque eu sou muito fã de Tina Turner, né, desde pequena, inclusive. E com isso, com o falecimento, a gente falou, vamos trazer esse ciclo aqui e vamos mostrar para as pessoas alguns filmes, inclusive, que a gente chama de lado B, que são filmes que ela fez no começo da década de 70, que não são tão exibidos, tão propagados assim. E com isso a gente fez essa curadoria aí de filmes da década de 70, alguns de 80, uma cinebiografia dela, né, no qual também ela é representada por uma atriz aí, na sua dura vida, e agora esse documentário que a gente vai exibir hoje, inclusive, né? Então vem assim de uma vontade de fã espalhada por muitos fãs aí da Tina Turner por aí. Agora me conta, você é curadora, você pesquisou, você buscou. Foi difícil conseguir, porque da década de 70, filme de Tina Turner, nós estamos falando de uma cantora, mas que também é uma atriz, mas as pessoas conhecem como cantora. Então, estou procurando um filme da Tina Turner. Sou até um pouco estranho para quem não conhece a trajetória da Tina, né? Sim. Foi difícil encontrar? Foi muito difícil. No entanto, que a gente está planejando esse ciclo aí há quase 2 meses, né? Foi difícil a gente resgatar essas memórias. Tem um filme, inclusive, que traz muitas imagens da época de Ike, Tina Turner, ela cantando com o companheiro dela na época. Então, são filmes muito difíceis. Alguns são mais recentes, mais clássicos, como Mad Max 3, por exemplo, que a gente também vai exibir aqui na semana que vem. Mas esses primeiros, de fato, foram difíceis, mas a gente conseguiu. Temos bons contatos aí que nos forneceram e está tudo certo. A sala de cinema comporta quantas pessoas para assistir o filme na sessão? O Cinema Glauber Rocha, a sala Glauber Rocha, ela comporta 72 lugares. Uhum. E aí as sessões, uma vez por dia, às 19h30? Essas sessões da Tina em específico, elas vão passar às terças e quartas-feiras, sempre às 19h30. A gente pede para chegar um pouquinho antes, por conta da capacidade da sala, né, já que também é uma questão gratuita, né, uma exibição gratuita, mas ela vai estar passando até a última quarta-feira desse mês de julho. Que legal. E também tiveram outras sessões, né, outros filmes, e também teve uma exposição que você acabou de me falar agora há pouco, da Rita Lee até, né? Sim, julho aqui no MIS a gente está com uma programação extremamente especial, que é um mês que a gente considera de férias, então a gente gosta de angariar novas pessoas também, enfim. E nós tivemos a Mostra Rita Lee, no qual a gente fez uma exposição de muitas obras dela, desde o Tempo de Mutantes, passando pelo Tutti Frutti, até a sua carreira solo, com livros, álbuns, recortes, revistas. Foi uma exposição extremamente interessante. Nós ficamos com ela quase uma semana, e, em paralelo, exibindo também filmes nos quais ela também atuou com uma ponta, ou até uma biografia que a gente também exibiu no final. Ainda nesse mês de julho, a gente está com o Festival de Inverno, às sextas e sábados, também às 19h30. E nesse Festival de Inverno, trazemos alguns filmes mais contemporâneos, premiados, para fazer essa movimentação, oxigenar esse público do MIS também. Além da mostra Tina Turner e algumas programações que temos com outros curadores aqui que acontecem todos os meses. Que legal. O pessoal que quiser ver a programação, a agenda de vocês, tem um site, tem um Instagram? Nós temos o canal oficial do MIS no Facebook, né? E temos também o canal no Instagram do MIS, que é o MIS.Campinas. E, além disso, a gente tem a programação que a gente compartilha com a Prefeitura de Campinas, então você deve encontrar essa programação no site também e, enfim, nas redes sociais e no site. Que legal. Então, a gente agradece a sua participação. Vamos reforçar, então, os filmes de Tina Turner sendo exibidos aqui no MIS até o dia 26, né? Exato. E terças e
terças e quartas, às 19h30. Então dá tempo ainda de quem não Dá assistiu tempo. assistir. Inclusive, hoje a gente vai ter exibição, então corre para cá. Que legal, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa e por estar resgatando histórias, né? Histórias e melhorando aí, vamos dizer assim, a cultura, né, do nosso país. Muito obrigada, Ruby. Espero vocês aqui, então. Obrigada, Nayara. Essa foi a Nayara, ela é curadora e está aí trabalhando, buscando, informando e trazendo, né, histórias de vida, como essa da Tina Turner, que você pode acompanhar no cinema, que está sendo exibido às 19h30, terças e quartas ou quintas? Quartas-feiras. Terças e quartas-feiras, tá bom, gente? Até o final do mês, até o dia 26. Gabriel, é isso aí. Bom, eu estou aqui no MIS e olha, acho que eu vou dar mais uma passeadinha, porque esse lugar tem uma história maravilhosa, e é a história da comunicação, é a história do filme, a história do cinema, a história do rádio, a história da televisão, e você está convidado para conhecer, tá bom? Bem no centro de Campinas, e a entrada é gratuita. Voltamos com você no estúdio. Bom passeio então para nossa repórter Rúbia de Oliveira, tem que aproveitar mesmo porque o MIS aqui em Campinas é bem bacana. Quero agradecer também o Alexandre Sônego, ele que é coordenador do MIS, a Mayara Lopes, especialista em gestão aí de mudanças organizacionais, também da curadoria. Muito bacana então essa iniciativa, vá até o MIS aqui na cidade de Campinas, conheça esse projeto que é muito bacana, Rua Regente Feijó, número 859, no centro aqui de Campinas. Quarta-feira em que o vento não dá muita trégua aqui na cidade de Campinas, o que deixa a sensação térmica ainda mais baixa. Neste momento, 21 graus, mas parece menos, né? Parece que está mais frio do que isso. Hoje a nebulosidade ainda está em alta, mas amanhã, na quinta-feira, sol deve aparecer com mais intensidade, céu azul, e com isso a temperatura sobe um pouco em relação a hoje. As temperaturas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, quinta-feira, mínima de 13 graus, então ainda faz frio pela manhã, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. Convite a fazer a você, daqui a pouco às 3 horas da tarde tem programa Ponto de Vista ao vivo sobre inteligência emocional, apresentação da Rúbia de Oliveira, imperdível e um tema muito atual, viu? Nosso Câmara Total fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos juntos desde as 11 horas da manhã, portanto continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira às 11 horas da manhã, hein? Até lá. Tchau, tchau.